Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Oi, Janaína Pereira, Safira Modas, a Cíntia Malzone, Biscuia, Denise Rossettini. Boa noite a todos, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Primeiro, faz muito tempo que eu não faço live, eu estou usando um equipamento diferente aqui. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, por favor. Sobretudo o pessoal do Facebook. Oi, Deolinda Moraes. Por favor, estão me ouvindo? E o pessoal do Instagram. O pessoal do Instagram está me ouvindo? Fala aí, gente. Responde, por favor, me ajude. Só para não começar a nossa live aqui. Tá ouvindo, Safira Moda? Obrigado. Pronto. Muito obrigado, que eu estou usando um microfone novo. Está ouvindo. Obrigado, gente. Primeiro, desejo a você uma semana abençoada, feliz, iluminada por Deus, que tudo dê certo em sua vida. Oi, Laura Dias, Ana Paula, Quinteto Giovanni, Periclis, a Cláudia Neri, a Sidneia Caparrós. Bastante gente entrando aqui para a nossa live. São 18 horas, eu comecei pontualmente a nossa live às 18 horas. Meus irmãos, vamos começar com uma notícia. O Mateus, minha mãe fez a passagem na noite de ontem, era muito fã do Senhor, mande luz para ela. Claro, com toda certeza. Primeiro, meus sentimentos, porque eu sei que perder alguém nesse mundo, e não obstante saber da vida eterna, é muito difícil. Mas nós vivemos pela fé, na certeza de que um dia a encontraremos na eternidade. Que Deus abençoe a sua mãezinha, que fez a passagem, que experimentou isso que todos nós vamos experimentar também, que é a morte do corpo físico, que chamamos de desencarnação, mas só a vida. A morte é do corpo, não é do espírito. Que Deus a possa acolher, que ela possa ter sido recebida pelos seus parentes, pelos benfeitores espirituais, na certeza de que isso aconteceu e que ela está acolhida nos braços de nosso Senhor. Lígia Rodrigues, Ângela Mari, mas nós vamos fazer a nossa oração. Lembre-se, live tem oração. E hoje eu vou desenvolver um tema que todos sabem que é o dia do meu aniversário e sempre, há décadas, sempre no meu aniversário eu faço questão de trabalhar espiritualmente falando, mesmo que não tenha palestra marcada. Se tiver palestra marcada, estou lá cumprindo o compromisso. Se não tiver a palestra marcada, tem o live e a gente vai fazer live aqui. E já tem... Oi, Fabiana Stoyanov. Muito obrigado, todos desejando um feliz aniversário. Laura Dias. Meus irmãos, dando tudo certo com as bênçãos de Deus, porque o estúdio, nós fechamos o estúdio para mudar de lugar, tá bom? Só que demora essa mudança, tudo vai demorar uns meses aí, eu tenho que preparar o outro estúdio para a gente conseguir fazer as lives. Então, por enquanto, eu vou fazer o quê? O que eu fiz na pandemia. Se lembra da pandemia que eu fazia live toda noite? Toda santa... Gente, eu fiz na pandemia 400 e poucas lives. Foram 430 lives. Então, eu fiz 430 lives. Meu irmão, aqui eu não sei, aqui, deixa eu ver aqui, que é muita gente aparecendo aqui, o Mateus Reis, o senhor pode ser contratado para fazer oração ou bênção durante o verão? Não, eu não, quando eu vou, entenda bem, sempre que eu vou para fazer casamentos, quantos casamentos eu já fiz? 100, 100, sem cerimônias. Quanto eu cobrei? Nem um centavo. Nem um... mas para ajudar na gasolina? Em hipótese alguma. Por quê? Porque é a minha missão espiritual. E eu não posso envolver dinheiro na minha missão espiritual. Eu já fui a muito mais de 100 velórios. Muito mais mesmo. Para orar. Quanto que eu cobrei para fazer isso? Jamais aceitaria. Só de falar eu arrepio aqui. Jamais. Por quê? Porque é uma tarefa espiritual. Eu jamais aceitaria um centavo para orar para alguém morto e para a família fragilizada. Nunca, 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 nunca. Eu ganhei dinheiro de outro lugar, que é da minha profissão. Então nunca cobrei para casamento, nunca cobrei para velório. Agora, de cada
pedido que chega, de cada 100 pedidos que chega, eu aceito um. Por quê? Por causa da agenda. Eu tenho uma agenda extremamente complicada. Os casamentos que eu fiz, eu queria chegar a 100 casamentos. E eu cheguei, e eu cumpri a minha missão nos casamentos. Eu vou partir dessa terra sabendo que eu fiz pelo menos 100 casamentos, 100 famílias. Eu tive a oportunidade de participar do primeiro passo deles, de orar por eles, de dar-lhes uma mensagem para eles, para a família. Então eu cumpri minha missão nos casamentos. Quer dizer que eu não vou fazer mais casamento? Não, mas só em questão de excepcionalidade mesmo. Do velório, foi esses dias, nessa semana eu fui em 2. Só para você ter uma noção, nessa semana eu fui em 2. Então eu vou muito a velório, porque no velório não tem aquele horário fixo, né? Que se tenha que estar. Sobretudo se é para passar e orar pela pessoa. Porque geralmente se eu tenho que estar num horário determinado, muitas vezes eu tenho outro compromisso nesse horário. Então deu para entender que quando eu, no primeiro, eu não cobro nada, segundo, nunca cobrei, terceiro, jamais cobrarei. Jamais cobrarei. Eu posso estar passando fome embaixo da ponte, mas eu nunca vou cobrar para orar por alguém. Mas muitas vezes, no velório, meu irmão, é em outra cidade, e eu não tenho como me deslocar para outra cidade, mesmo que a outra cidade seja perto. Por quê? Por causa dos compromissos que eu tenho em São Bernardo. Então, é por isso, viu? Mas de qualquer jeito, se a sua mãe, ela está sendo sepultada, está em São Bernardo do Campo, o velório está sendo em São Bernardo do Campo, você pode me mandar aqui um direct. Não me manda aqui onde está escrito, porque isso daqui na hora que eu publicar vai sumir, tá bom? Já não dá mais para te achar. Aqui já apareceu tanta gente escrevendo que não dá para achar mais. Então você me manda no direct, naquela mensagem, inbox, você me manda o nomezinho da sua mãe, eu vou orar por ela, e se ela está sendo velada em São Bernardo do Campo, eu farei todo o possível, naturalmente, se eu ler a sua mensagem a tempo, eu farei todo o possível para ir lá e fazer uma oração. Mas isso não dá para saber que horas que horas que eu consigo, tudo bem? Meus irmãos, ao Tintim Cosplays, o Gerson, a Campus Deca, espero que tudo esteja bem com vocês. Opa, é o som aqui que eu mexi, desliguei sem querer. Ô, minha querida Dani Kubiak, eu conheci minha querida Dani lá no Rio Grande do Sul, uma pessoa trabalhadora, seríssima, de uma família abençoada, e aquela vez que o Rio Grande do Sul teve aquela catástrofe imensa, e agora a gente está vendo que, graças a Deus, não é igual àquela, mas que está tudo assim muito chovendo também, impressionante quanto chove, quanto inunda no Rio Grande do Sul. Nós fomos para a cidade de Canoas, que fica próximo de Porto Alegre. Eu lembro que era assim, nós conseguimos chegar lá porque Deus abriu o caminho. Nós fomos para aquelas vias que eram abertas pelo exército, mas conseguimos chegar, entregamos a doação para a nossa querida Dani, que estendeu para todo mundo a doação. Então, uma pessoa muito abençoada. Deus abençoe você, minha querida, a sua família, o seu filho, a Sol Ribeiro Guiara, Dani Kubiak mais uma vez, beijo para a Ju e para o Estevinho, a Luci Crescente, a Ana Maria, que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, eu vou fazer a live, tem assunto a live de hoje, hein? Vamos aqui, não é só de obrigado, até logo, só estava explicando que uma pessoa perguntou lá do velório, se eu cobraria para ir no velório, se eu me contrataria. Então nessas coisas, casamento, velório, outra coisa, orar para o doente em hospital também, que eu fui muito, vou muito ainda, jamais cobraria, nem aceito doação também, não queria doar, não, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Orar também por crianças. Tem gente que, assim, Camolese, eu gostaria que você orasse pelo meu filho, eu não batizei, queria que você orasse lá e falasse uma mensagem. Você vai? Vou também. Só que esse vou também é dentro das minhas possibilidades de agenda, entenda bem. As pessoas muitas vezes pensam que eu tenho um dia totalmente livre, e não, é um dia totalmente ocupado. Meu dia começa muito cedo, levando o Estevinho, começa antes, como eu me preparo as orações e tudo, levando o Estevinho para casa, levando o Estevinho para estudar. Ano que vem ele vai entrar, a aula começa às 7h15, então eu levo cedo ele, esse ano ainda começa 8 horas, dá para eu sair 7 horas de casa, e aí muitas vezes eu posto e você vê a hora que eu volto para casa, muitas vezes 11h30 da noite, meia-noite, 1h da manhã, porque os compromissos não param. A Marisa Antequera,
Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Vamos então à nossa live. Bom, desde já, separe seu copo com água. Meu copo está sem água. Copinho novo, limpo. Separe sua garrafinha com água, seu copo com água. Eu já vou colocar, gente, porque eu bebo a água, como eu estou falando bastante, o clima está um pouco seco, eu bebo a água durante a nossa live. Mas no final eu sempre separo também para poder beber, tudo bem? Outra coisa, dando tudo certo. Por que dando tudo certo? Porque tem que dar certo com a minha agenda, com os compromissos do dia, porque aparecem muitos compromissos em cima da hora para mim. Dando tudo certo, eu vou fazer o que eu fazia. Como eu estou sem o estúdio momentaneamente, bem entendido, eu fechei o estúdio lá para mudar para outro lugar. Vai mudar de bairro, então momentaneamente está fechado. O que eu estou fazendo? Eu estou no quarto do Estevinho. Então, se bem que esse Estevinho aqui, ele fica meia hora aqui e o resto da noite no meu quarto. Mas eu estou no quarto dele. Era aqui e no outro quarto, também no de hóspedes, que eu fazia as nossas lives na pandemia. Não sei se você chegou a assistir live na pandemia ou não. Nossa, tinha live toda santa noite. Todo dia de segunda a domingo tinha live. Eu não lembro a hora que era, acho que era 8 horas da noite. Por que dava para eu fazer 8 horas da noite? Porque não tinha o que fazer fora de casa. Então 8 horas com certeza eu estava em casa. Então eram lives diárias, foram perto ou mais de 430 lives. O que eu vou fazer enquanto o nosso estúdio não voltar? Eu vou tentar, dentro das minhas possibilidades, fazer live toda noite também a partir de hoje. Que horas que vai começar as nossas lives? 6h30 da tarde. Não dá para começar às 6 horas. 6h30 da tarde. E serão lives que vão no máximo, mas no máximo, até 7 horas da noite. Por quê? Porque eu tenho um compromisso depois. Eu posso ter palestra depois. Eu tenho compromisso. Eu sou maçom também na minha loja maçônica. Tenho compromissos fazendo a terapia do perdão. Eu tenho feito muita terapia do perdão para os nossos irmãos da Umbanda. Agora eu fiz para todos os centros espíritas da cidade. Fiz na igreja matriz, para os católicos. E agora eu estou fazendo muito também para os nossos irmãos da Umbanda. Tenho reuniões. Então se eu faço 6h30... 7 horas no máximo, já terminei a oração, já dei boa noite, que Deus te abençoe e proteja, dá para eu sair correndo para o meu compromisso, entendeu? Cada dia eu tenho um compromisso, geralmente os compromissos são 7h30, 8 da noite, então se eu deixar tudo preparado, já tiver trocado, eu consigo sair e vou direto para o compromisso. Então, amanhã, segunda-feira, começaremos as nossas lives todas as noites, às 6h30 da tarde. 6h30 da tarde. Você tem Instagram? Tem Facebook? Se programe, você sabe, e cada dia com um tema diferente. E sempre com uma oração no final. Sempre. Hoje eu estou num bate-papo, porque a gente está muito tempo sem fazer live, é o dia do meu aniversário, tem até um depoimento aqui de live, a Sônia Pontalti, porque se não fosse você e suas lives, não teria superado a perda da minha irmã caçulô, meu Deus, e meu pai, que o Covid levou. Oh, meu Deus, mas você vê, cada um carrega quantas dores nós não temos nesse mundo. Meu Deus do céu, quantas dores nós não temos nesse mundo, quanta gente sofrendo que a gente nem sabe que a pessoa existe, quanto menos que está sofrendo. Por isso é que nós temos que agradecer muito aquilo que já tivemos, agradecer muito aquilo que nós temos, agradecer muito a Deus pela bênção da vida, pela oportunidade dessa existência e ajudar a todos os nossos irmãos do caminho. Se eu posso te dar um conselho, ajude a todos aqueles que você encontrar com aquilo que você puder. Então, quando eu falo com aquilo que você puder, eu estou tirando a desculpa, eu não ajudo porque eu sou pobre. É pobre. Mas você não pode dar um abraço em alguém? Quanto custa financeiramente dar um abraço em alguém? 0. É pobre. Mas você não pode parar e falar, meu irmão, eu não tenho nada, eu estou pior do que você. Você não está pior do que a pessoa que está na rua, na sarjeta, você está com o celular ligado agora, mas vamos imaginar que você seja pior do que ele. Fala, meu irmão, eu estou pior do que você, mas você aceita uma oração.
Posso fazer um Pai Nosso por você? Quanto custa você fazer um Pai Nosso? Então, ajude a todos os que você encontrar. Agora, se você puder ajudar com algo material também, tenha sempre um pacotinho de bolacha, um pacotinho de biscoito, aquelas moedas, notinhas de R$2. Você pode dar para alguém e falar, Deus abençoe. O jeito de você dar, o carinho. As pessoas, muitas vezes, eles não têm a atenção, o carinho. Ajuda todos os teus irmãos do caminho. Mas ajuda por amor, não por obrigação, porque Deus vê o seu coração. A espiritualidade te conhece, não é pelo seu nome, porque você é filho de fulano, porque eu sou filho de Beltrano, porque eu sou doutor, eu tenho diploma. Sabe que importância tem isso para a espiritualidade? 0 vezes 0. 0 vezes 0 dá 0. Ou qualquer número vezes 0 vira 0 também. 1 vezes 0 é 0. 100 vezes 0 é 0. E para a espiritualidade, os nossos títulos, o nosso dinheiro e quem eu sou é 0. Agora eles olham o seu coração, aquilo que você se tornou e o quanto você ajudou os teus irmãos do caminho com o que você tinha. Com o que você tinha. A vida é exímia retribuidora. Agora, do bem, mas infelizmente, do mal que nós fazemos. Pode ver, peguemos o outro lado do disco. A pessoa que faz o mal para os outros sempre anda enrascada. Sempre o fim dela é ruim. Lembra-se, espiritualmente não interessa o início, hein? Nunca. Eu já fiz uma palestra sobre isso. Espiritualmente não interessa o início, não interessa como você começou, porque só Deus sabe como você começou. Tem gente que veio das drogas, tem gente que veio da prostituição, tem gente que veio de uma depressão profunda, ou seja, o início foi trágico. Eu não olho o início, a espiritualidade também não olha. A espiritualidade olha onde você pode chegar. Porque onde você pode chegar é o teu fim na terra, onde você chegou, o que você fez. Então, entenda bem, a espiritualidade olha o seu potencial, onde você pode chegar. Que potencial tem alguém que só faz o mal para os outros? Por isso que toda pessoa que prejudicou alguém no caminho, lá na frente vai ser prejudicada, lá na frente vai ser perdedora. É questão só de tempo. Ela sempre se dá mal. Portanto, se você, a dica importante, quer se dar bem na vida, não somente hoje, porque muitas vezes a gente acha que, eu me vinguei, então hoje eu estou satisfeito e vou chorar 50 anos por causa daquela satisfação de um dia. Tome cuidado. Tome cuidado com a satisfação imediata. A satisfação dos prazeres momentâneos, quem cede a eles é como tomar avião errado. A viagem pode ser prazerosa. A viagem pode ser prazerosa. Desculpa, gente, é o negócio do som aqui. A viagem pode ser prazerosa, mas o destino é infeliz, porque não era lá que você queria chegar. Então, mais uma vez, live, se programe aí. Live, todas as noites, aí desligou, todas as noites, às 6h30. Eu chamo 6h30 da tarde, mas é 6h30 da noite, mais conhecido como 18h30. 18h30, live. Não passará das 7 horas, com oração e tudo, tá bom? Algumas vezes serão de 10, 15 minutos, algumas vezes você vai ver que eu estou fazendo dentro do carro, mas eu vou parar para a gente poder conversar. Dicas importantes para você manter o seu equilíbrio espiritual. Eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo. Pare de permitir que as pessoas estraguem o seu dia. Porque a pessoa querer estragar o seu dia é uma coisa, ela tem o direito disso. Porque a gente não manda nos outros. Nós não mandamos se esse vai gostar de mim, esse vai me amar e esse vai me idolatrar. Funciona assim? Não. Então, a pessoa muitas vezes não gosta de você e ela quer estragar o seu dia. Ela querer é uma coisa, você deixar é outra. Então, primeira dica de hoje é: pare de deixar os outros estragarem o seu dia. Como a pessoa muitas vezes vem estragar o dia? Com brincadeirinhas, sabe aquelas brincadeirinhas que é chulas, querendo assim brincar, mas humilhando? Você não vira nada. E essa conversa de sempre. Sabe aquela pessoa? Corte pessoas assim. Elas não acrescentam nada na sua vida. Mostre para elas
que você não está gostando. Mostre para elas que o que ela está falando não tem importância para você. Deixe claro, porque ela vai brincando, vai fazendo, mas enquanto você deixar. Uma vez, tinha um amigo meu que estava assim, não tão amigo, vou chamar de conhecido, né? E ele estava com umas brincadeirinhas estranhas. Falei, meu irmão, vamos aqui resumir. Nós não somos amigos suficientes para você fazer essas brincadeiras que não tem graça nenhuma. Outra coisa, você é um conhecido meu e eu não lhe dei essa intimidade como eu não dei para ninguém. Não dou nem para o meu pai para fazer uma brincadeira dessa, que eu sei que para você é brincadeira, mas que eu não gosto. É nas brincadeiras que a gente fala muitas vezes a verdade, o que nós estamos sentindo. Então talvez é isso que você tenha sentido. A partir de hoje, não vamos assim. Você pode continuar. No início você me chamava de Senhor, pode me continuar chamando de Senhor. Eu também lhe chamo de Senhor por respeito e vamos seguir avante. Ah, Camolese, mas eu não quis dizer isso. Excelente. O senhor, então, entendeu o que eu disse? Corta. Ah, mas ele vai embora. Graças a Deus. Esse é o objetivo. Entenda bem. Você acha que o objetivo você vai ser para-raio de doido? Você acha que o objetivo do mundo é todo mundo gostar de você? Não. Tem muita gente que não vai gostar de você, graças a Deus. Tem gente que vai embora da sua vida, graças a Deus. Tem gente que só está de passagem. Aí você coloca uma âncora em que era para passar. Deixa o navio navegar, o navio está passando só. O navio não passa pelo porto, ele para no porto, descarrega gente, descarrega carga, sobe carga. Tá, mas não vai ficar para sempre. Tem gente que quer colocar âncora em navio. Então pare de deixar os outros estragarem o seu dia. Corte eles da sua vida, corte o assunto, mude, saia de lugar. O pessoal vai reclamar, vai tentar. Por que ele vai reclamar? Vai ficar bravo. Ele está tentando te humilhar, te jogar para baixo e ainda ficar bravo. Por quê? Porque você mostrou, coisa que ninguém teve coragem para ele, que ele é um inconveniente. Mas por que eu vou fazer isso? Porque você se ama. Porque você se respeita. Se o mundo, minha irmã, meu irmão, se o mundo desconfiar de longe, não é nem ter certeza. Se alguém que não gosta de você desconfiar que você não se ama, ele monta. Ele vai te fazer de um tapete. Ele vai te usar como alguém que masca um chiclete. E masca e usa o chiclete enquanto o chiclete serve. É docinho, depois cospe fora. Então tome cuidado com isso. Mostre que a vida tem limites, sobretudo para quem está tentando te puxar para baixo. Porque você quer subir. E a pessoa está te puxando, você vai ter problema, porque a ascensão, a subida espiritual já é por si só. Ninguém puxando, muito difícil. É ou não é? Não é muito difícil ser feliz? Não é muito difícil ter paz de espírito? É muito difícil. Agora, se tiver 10 puxando você, se tiverem 10 puxando você, aí é que não sobe mesmo. Então, primeira dica, pare de permitir que outras pessoas estraguem o seu dia. Segundo, evite confusões. Não suponha, pergunte. Não ache nada, tenha certeza. Sobretudo na área da amizade, dos relacionamentos. Tem gente que está perdendo a amizade porque o outro achou alguma... Não ache nada de ninguém. Talvez a pessoa não entrou em contato com você porque está com dor de dente, porque esqueceu, porque não está com vontade. Pode ser tanta coisa. Agora, se eu fico em casa, mas por que fulano não ligou? Por que ele ligou? Por que ele olhou? Por que ele não olhou? Por que ele veio? Por que ele não veio? Por que ele vai ou por que ele não vai? Eu vou criando suposições e a nossa mente, ela é ainda muito despreparada. Nossa mente ainda é muito negativa e ela vai em direção ao que não deve. Vai muitas vezes, a dúvida é o câncer da fé. Ela vai em direção à dúvida. Se distancia da fé, se distanciando da fé, se distancia também de Deus, começa a entrar naquelas confusões mentais muito grandes. Então, evite isso, não suponha nada, pergunte, olha, o que aconteceu? Está acontecendo alguma coisa? Não está acontecendo? É muito mais fácil, porque não é melhor eu perguntar para você o que está acontecendo do que eu ter que supor o que está acontecendo? Você não sabe o que está passando comigo? Você sabe como foi meu dia? Não, eu também não sei como foi o seu. Não é mais fácil perguntar? Eu não posso olhar você passando. Ah, meu Deus, mas olha que nem me viu. Não viu porque não viu. Talvez não cumprimentou porque não te viu. Então não suponha nada. Pergunte. Isso vai ajudar nos relacionamentos. Não somente amorosos, mas também de amizade. Terceira dica, antes, vou beber minha água, separe seu copo com água. Daqui a pouquinho vamos fazer a nossa oração. Ontem foi ontem.
Tente de novo hoje. Hoje é outro dia. Mas ontem eu errei, ontem eu fracassei, ontem eu caí. Sim, você errou, você fracassou, você caiu, como bilhões de pessoas já fizeram isso. Quem de nós, levante a mão aí para eu ver. Quem de nós que nunca errou? Quem de nós que nunca fracassou em alguma coisa? Quem de nós que, na linguagem popular, nunca entrou com os burros na água? Todos nós. Muitas vezes nessa vida. E possivelmente vamos entrar ainda outras tantas vezes, até aprendermos a lição. Por isso que até quando a gente erra, o erro é um preparo para o acerto. Nós estamos nos preparando para a vitória. Por quê? Porque a gente sabe que se fizer aquilo, nós temos tal resultado, e o resultado não é bom, que a gente chamou de erro, de sofrimento, de miséria, de dor. Então eu sei que eu não vou mais por aquele caminho, eu vou por esse caminho. Uma vez que você tem uma bifurcação e toma o caminho errado, e você viu que é errado e tem as consequências dele e volta, aí você olha a mesma bifurcação, qual a chance que você tem de errar? Nenhuma. Você sabe que é aquele caminho ali que é o certo. Por quê? Porque você já foi para o caminho errado. Tudo bem? Então não se desespere. Errou ontem, fracassou, foi um dia lá que você chama de perdido, um dia de muita angústia, um dia que você brigou com alguém que você gosta. Sim, hoje é um novo dia. Vamos começar de novo. Paulo, o apóstolo, vai falar, nós devemos viver em novidade de espírito. Outra coisa, nem todas as pessoas que você confia permanecerão leais a você. Essa lealdade que é verdadeira pode ser momentânea e pode mudar por situações geográficas, ou mudou para cá, outro mudou para lá, por interesse, vai ver, não é mais interessante a pessoa ser leal a você, vai ser leal a outra, então isso muda. Entenda bem, na Terra tudo é muito transitório, começando por nós mesmos. Então lembre-se mais uma vez, vou repetir, na Terra, onde a gente está, gente? Na Terra, tudo é muito transitório, começando por nós mesmos. Esse corpo que você está vendo, ele é transitório, o seu também, o celular também, a nossa casa é transitória, então tudo vai passar. Por isso que a maioria do sofrimento humano vem em tentar transformar em permanente aquilo que era pela sua própria natureza transitória. Mais uma vez, a maioria do sofrimento humano vem pela ilusão de tentar transformar em permanente aquilo que era pela sua própria natureza transitório. O corpo é transitório, o dinheiro é transitório, a saúde é transitória, o carro é transitório. Tudo que nós temos nunca foi nosso, está conosco, mas será devolvido à imortalidade ou às coisas materiais. Lembre-se sempre disso. Então tem pessoas que elas vão passar na sua vida, mas você não será o destino final da caminhada delas. Nem todas as pessoas chegam na sua vida para trazer o bem. Algumas chegam apenas para te ensinar a não ser como elas. Muitas pessoas chegarão na sua vida. Algumas para te trazer o bem, para ajudar o seu crescimento, para te ensinar coisas importantes por amor. Algumas serão inesquecíveis pelo bem que fizeram. Mas eu tenho que ser honesto. Outras aparecerão na sua vida também. E serão também inesquecíveis pelo mal que te causaram, pelo transtorno que se tornaram na sua vida. O que a gente vai fazer com as pessoas que vieram para nos trazer o mal? O que nós vamos fazer com as pessoas que vieram para nos prejudicar? Primeiro eu vou falar o que você nunca vai fazer. Você nunca vai pagar o mal com o mal. Isso é bíblico. Nós devemos pagar o mal com o bem. Então, primeiro, nunca você vai pagar o mal com o mal. Pagar o mal com o bem. Segundo, aprender a lição. Porque se você não aprender a lição e cometer os mesmos erros, outras pessoas, com outros nomes, aparecerão na sua vida para te dar um problema. Você não vê que tem pessoa que sempre a situação difícil se repete? Por quê? Porque ela não aprende em situação difícil nenhuma.
Então ela tem que repetir, como um aluno que repete o ano, aí faz a prova, repete o ano de novo, repete o ano, até o dia que ele aprende a lição. Se ele aprende a lição, ele muda de ano. Então você e eu precisamos mudar de ano. Então entenda, nem todas as pessoas que virão a sua vida, entenda isso, vão vir para te trazer o bem. Existem pessoas que vão vir com cara de boas, mas que são profundamente más e que vão te prejudicar, vão te jogar para baixo, vão denegrir a sua imagem. O que você vai fazer? Orar por elas. Não vai pagar o mal com o mal. Segundo, cortá-las da sua vida, mantê-las distante, porque são perigosas, não é bom conviver, porque não são de confiança. Você vai conviver com pessoas que são de confiança, que você pode descansar, que você pode dar as costas. Terceiro, entender que elas trouxeram, no fundo, uma lição preciosa para a sua aquisição dos valores espirituais eternos. No mundo de provas e expiações, nós aprendemos não só sorrindo, a gente aprende também chorando. Não é porque você fez algo bom para alguém que esse alguém irá retribuir. Não é porque você ajudou alguém que esse alguém vai te retribuir. Por isso que a gente tem que fazer o bem pelo prazer, falei isso no início, não por obrigação. Porque se você faz o bem pela obrigação, você está fazendo esperando alguma coisa. Primeiro que você não ama, obrigado. Tem que amar. Como? Vai amar. Não tem como. Vai amar com um revólver nas costas? Não tem como. Ninguém ama, obrigado. Ninguém perdoa por obrigação. Então, nós devemos fazer o bem pelo bem. Quem faz o bem pelo bem, não espera o bem de volta. Para aquele que nós fizemos o bem. Então, para você que é mãe, muitas vezes... tem uma senhora que me escreveu, eu sou mãe, eu tenho um casal que já se casou, né? Um rapaz, uma moça já se casaram, eles não me ligam, eles não vêm me visitar. Eu falei, minha filha, você os amou? Eu disse, amei muito, então você cumpriu a sua parte, deixe-os ir. Na cabeça deles, eles não devem nada para você. Na cabeça deles, você cumpriu sua missão e agora não tem mais utilidade, deixe-os ir. Tem tanta gente esperando a sua visita. Tem tanta gente para você amar. Você os amou. Agora, se você falasse para mim, você os odiou? Ah, minha irmã, você tem um problema. Mas se você os amou e eles partiram, você não era a estação final. Eles vão seguir o caminho deles. Deixa que eles sigam o caminho deles. Quando a gente faz o bem para alguém, eu sei que a tendência é, lá na frente, a gente buscar o reconhecimento. Não é a retribuição. Não tem como a pessoa pagar o que você fez. Mas o reconhecimento, muito obrigado, eu agradeço. Já teve gente que eu ajudei e que graças à ajuda que eu dei se encaminhou na carreira que nem olha para mim, que nem fala que nada, eu não existo para a pessoa. E o que isso me causa? É nada. Porque quando eu não ajudei esperando retribuição, eu ajudei porque o meu coração mandou. Eu ajudei porque o meu coração mandou. Então ele siga o caminho dele. Eu não posso ficar ligando, mas eu te ajudei. Chegou a hora de eu passar a fatura. Você é o quê? A agiota do amor? A agiota da caridade? Porque a agiota dá o dinheiro, mas depois ele quer a retribuição. Ele quer o dinheiro que ele te deu e ainda juros e correção. A gente não é agiota de sentimentos. Fez o bem, segue o seu caminho em paz. Jesus disse, ide e pregai. Ele nunca falou, ide e colhei. Para dar uma olhada para trás e volta para colher o que você plantou. A colheita não é sua, não é minha. A colheita é de Deus. Tudo bem? E a última dica de hoje, antes de fazer a nossa oração, ficar próximo de pessoas que só reclamam, esgotam a nossa energia. Ficar ao lado de alguém que reclama para levar-lhe uma mensagem de esperança faz parte. Mas ficar batendo papo com ele, ser amigo e gastar mais de 10 minutos com essa pessoa não faz parte. Aí é loucura. E você não é louco. E você não pode dar-se, nem eu, o luxo, no mundo de provas e expiações, com tantas dificuldades que nós temos, de ficar jogando conversa fora e pior, jogando conversa que vai nos jogar fora. Então ficar ao lado só de pessoas que reclamam, isso não vai dar certo. A gente bate o olho e sabe, isso não vai dar certo. Isso é bíblico. As más companhias corrompem os costumes. E eu sempre falei isso. Você é a média dos 5 melhores amigos que você tem, que você convive. Pegue os 5, pensa aí. Pega os 5 melhores amigos, não aquele que mora lá em Manaus, tá? Os que você convive.
Pega os 5 melhores amigos, não conhecidos, amigos que você tem. 1, 2, 3, 4, 5. Não. Pega os 5 melhores amigos que você tem. Você é o 6º. Você é muito parecido com eles. Muito. Muito parecido no dinheiro, muito parecido nos problemas e muito parecido nas provações. Muito. Não quer dizer que é idêntico e cada um é um. Por natureza, nós somos como impressão digital, cada um diferente. Mas é mais ou menos parecido. A diferença está nos detalhes. Por isso que eu sempre digo, mude as suas companhias. Se você quer crescer, vá atrás de pessoas que você quer se tornar. Tente ser amigo delas. Por quê? Para você mudar de nível na caminhada. Se você fica ali... O Jesus fez isso. Jesus fez isso. Jesus não era de Nazaré? Jesus nasceu em Belém, mas ele foi para Nazaré. O pessoal falava Jesus de Nazaré. Toda a infância dele, ele era de Nazaré. Quando ele voltou, porque ele mudou-se para outra cidade, foi para Cafarnaum, quando ele voltou para fazer milagre em Nazaré, grandes pregações, o que as pessoas de Nazaré falavam? Opa, está no Evangelho, no Novo Testamento, mas aquele lá não é o filho do carpinteiro, filho de Maria, filho de José? Com que autoridade ele fala? Por quê? Porque eles pensavam o seguinte, ele é igual a nós, nasceu na mesma cidade. Ele tinha os mesmos problemas, era perseguido do mesmo jeito. Por que ele está tão alto e nós aqui embaixo? Graças a isso que veio aquela frase, ninguém é profeta na própria casa. Isso é bíblico. Ninguém é profeta na própria terra. Jesus falou. Jesus que fazia milagres, disse, na minha terra, na terra que eu cresci, eu não sou profeta. Eu sou profeta no resto do mundo. Menos em Nazaré. Por quê? Porque eram as pessoas que eu convivia. E eles são muito iguais. Quando um sai dessa igualdade, sobe com um foguete e se torna diferente, ele vai ser atacado por aqueles iguais. Ele vai ser incompreendido, vai ser chamado de louco. O que Jesus foi? Chamado de louco, incompreendido e perseguido. Então está certo que eu estou falando para você. Estou citando Jesus. Se Jesus não conseguiu, não tente aquilo que nem o Cristo conseguiu. Então ninguém é profeta na própria terra. A gente precisa mudar de fase. O objetivo não é onde você está converter todo mundo. É você ir para algo melhor, maior, para poder espelhar, para poder você ser um espelho daquilo ali que você quer, que você julga bom, né, gente? Pelo amor de Deus. Tudo bem? Então pense nessas dicas que eu te dei. Amanhã, 6h30, não 6, hoje eu fiz às 6 horas. Temos aí 40 minutos de live, vou fazer oração. Amanhã, 6h30, 18h30, teremos live, tudo bem? 18h30, a nossa live é mais curta do que a de hoje. Hoje foi maior. Nossa live terá no máximo 30 minutos. Entre 20 e 30 minutos, incluindo a oração. Tudo bem? Vamos orar, pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para a sua família. Deixa eu ver se vai funcionar o som aqui, que estava tudo desligado, gente, tudo na bateria, não tudo. Vamos ver se vai funcionar. Só um minutinho. A Beatriz Marangon, sou grata a você por dispor o seu tempo no domingo para nos ajudar. É uma alegria para mim, minha irmã. A Cristiane Pérez, feliz aniversário. A Genesi Guedes da Silva. Que Deus abençoe e proteja a todos. Deixa eu ver aqui se o som funciona, gente. Eu acho que não vai funcionar. Deixa eu tentar, então, desligar. Deixa eu ver se desligou. Desligou. Vai sem música mesmo. Vamos orar. Separou o seu copo com água? Separe o seu copo com água para que a gente possa fazer a nossa oração. Então eu dei hoje, quantas dicas foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dei 8 dicas importantes, espirituais, para você manter o seu equilíbrio espiritual. Vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção para você e para sua família. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Nós rogamos a tua misericórdia, a tua bênção, o teu amor a todos aqueles que oram conosco nesse instante, independente da fé de cada um. Que o teu poder e a tua grandeza possa se manifestar na vida dessa pessoa, em forma de saúde, sabedoria, prosperidade e paz. Saúde, Senhor, para que longos e excelentes sejam seus anos de vida na terra. Prosperidade, Senhor, para que essa pessoa tenha as condições materiais para viver com dignidade, sem o desespero da falta de alimento, de ver os filhos passando fome, da angústia e da briga pelo pão cotidiano.
que ela tenha abundância, sabedoria, para que ela possa compreender a grandeza do teu amor, a beleza da vida e as oportunidades espirituais que todos temos. E felicidade, para que além de longos, felizes sejam os seus anos de vida na terra. Que a tua divina mão possa alcançar essa pessoa agora, que possivelmente está em sua casa nos assistindo. Que o Senhor possa estender as tuas mãos a todos os cômodos da casa dessa pessoa, ao seu coração, a todos os habitantes desta casa, para que todos recebam a tua divina presença, as tuas divinas bênçãos, o teu divino amor. Abençoai a todos os que sofrem problemas emocionais, angústia, tristeza, solidão, um amor não correspondido. A todos aqueles que passam pela depressão, pela síndrome do pânico, pelo medo, pela insônia, pela miséria, pela dor emocional. Que todos sejam trazidos de volta ao eixo, ao equilíbrio e recebam da tua misericórdia o teu amor bendito. Rogamos o teu amparo e a tua proteção a todos os nossos irmãos que estão desempregados. Não te pedimos o dinheiro fácil, mas a oportunidade do trabalho honesto, para ganhar, com o suor do próprio rosto, o pão abençoado de cada dia. Rogamos a tua misericórdia, o teu amor, a todos os jovens, as crianças, aos idosos, às famílias, porque o mundo precisa de famílias felizes. Rogamos o teu amor, Senhor, a todos os povos, para que possamos compreender que, não obstante a nossa separação geográfica, de costumes, algumas vezes religiosas, de governo, todos somos filhos do mesmo Pai, todos somos filhos do mesmo Deus, portanto, todos somos irmãos. Auxilia-nos, Senhor, a compreendermos a grandeza do teu amor e a nos enxergarmos como irmãos do caminho, para que não venhamos a desejar o mal ou a prejudicar alguém, mas pelo contrário, que as pessoas que cruzarem a estrada da nossa existência encontrem em nós a palavra fértil, a mão estendida e a orientação que os pode sorreguer daquele momento de tristeza e dor. Rogamos a tua misericórdia pela paz do mundo, para que o mundo possa viver em paz. O teu amor por todos os habitantes da terra, pelos animais, pelos vegetais, pelo próprio planeta Terra, que é vivo, que respira, que tem vida e que é lindo. Por este copo com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E, ao bebermos dessa água, que estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra, a majestade e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé.
Graças a Deus, que maravilha. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe e te proteja de sempre. Quanto tempo que nós não nos víamos, mas agora com as bênçãos de Deus, dando tudo certo e com a sua permissão, iremos nos ver todas as noites, às 18h30, 6h30 da tarde, início da noite, toda noite, 18h30, vamos fazer uma live mais curta, no entanto poderosa, porque será feita com muita fé, sempre fluidificando a água no final e fazendo a nossa oração. E antes, levando sempre uma mensagem da espiritualidade para você. Até amanhã, às 6h30 da tarde, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre.